Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. Esta noite estarei entrevistando a psicanalista Renata Alcoforado, que também é pós-graduanda em logoterapia. Ela vai falar sobre o feminino, sobre empreendedorismo e falar também sobre a fé, sobre essa questão cristã que tanto nos move e que é tão importante no nosso dia a dia. Então fiquem conosco que o programa vai já começar. E agora, para darmos início ao nosso primeiro bloco, eu vou chamar ela, Renata Alcoforado. Venha cá! Que bom recebê-la! Igualmente, Que Deus igualmente, abençoe prazer. este Amém, programa, amém. onde você vai estar levando para as mulheres informação, motivação, Sim, alegria, esperança e também falar daquilo que é muito importante, né? Sobre a mulher que empreende. identidade Pois e sente vocação. aqui, Muito feliz de estar identidade e aqui. vocação. Pois sente aí, vamos Obrigada. conversar um pouquinho. Renata, você é psicanalista Sim, e você é fundadora de um projeto, né? sim. Fala um pouco sobre esse projeto para que a gente possa começar a bater papo, né? E a partir daí, puxando essas informações para que os nossos telespectadores possam entender o seu propósito, né? A sua missão, não só como psicanalista, não só como fundadora desse projeto, mas também como pessoa. Sim. Fale um pouquinho para nós quem é você, se apresente aqui para os nossos telespectadores. Eu sou Renata Alcoforado, como ela falou. Sou uma mulher, como tantas outras, que hoje eu lidero alguns projetos, dentre eles um na Paróquia Nossa Senhora da Glória, que é o Movimento Chamadas pela Graça. É um projeto que foi um chamado que Deus me fez, eu atendi, e hoje o projeto vai fazer aí 2 anos. Mas profissionalmente eu sou psicanalista e também estou concluindo uma pós-graduação em logoterapia. E eu iniciei essa jornada, né, essa transição onde eu comecei a trabalhar com o desenvolvimento humano, mais especificamente o desenvolvimento da mulher, porque eu só atendo mulheres, a partir de uma demanda minha. Então, num determinado momento da minha vida, o meu filho do meio me fez uma pergunta que eu não soube responder na hora. Ele disse: Mãe, o que a senhora gosta? E eu parei para pensar e imediatamente eu não consegui responder. Mas aquilo me levou a uma reflexão. E a partir daí eu trilhei um caminho que eu costumo dizer para as minhas clientes que foi um caminho de volta para minha casinha interior, né? E aí eu comecei a trilhar esse processo de autoconhecimento e entendi que outras mulheres precisariam viver ele, que viver esse processo, né, que leva a você que as leva a resgatar a identidade e descobrirem a sua verdadeira vocação e qual a missão única e individual que foi confiada por Deus para que elas vivam aqui nessa passagem que é tão breve que nós temos na Terra. Verdade, você falou tudo, uma passagem muito breve e que muitas vezes nós somos questionadas, né? Qual Sim, é a sua missão? isso. Qual é o seu propósito? E quantas vezes nós não temos essa resposta, né? Eu acredito que esse teu projeto ele ajuda também essas mulheres a refletir, a fazer esse mergulho no seu interior mesmo, né? Entrar em contato com a sua essência, com a sua Sim, história, com as suas perspectivas e também com o seu passado, para que você possa ressignificar e a partir daí entender o quão grande você é, o quão poderosa você é e o quão você pode promover para você mesma coisas boas, né? sim. Porque sabe o que que eu percebo, Renata? Muitas vezes nós mulheres, né, eu me incluo nessa população, nós estamos esperando algo. Uhum. Mas só esperar algo não é o suficiente. Só acreditar que Deus vai mandar algo também não é o suficiente. Sim. Nós precisamos fazer a nossa parte, né? E o projeto, pelo que eu entendi, pelo que eu li um pouco do projeto, o projeto desperta essas mulheres nesse sentido, né? De quem é essa mulher? É isso? Despertar o melhor, né, então o nome do projeto ele tem essa proposta e esse propósito, de despertar o melhor das mulheres, que como eu falei, eu falo nesse projeto, do que eu vivi e do que eu vivo. Através de quê? Através desse resgate de identidade, onde você vai se reconhecer diante daquele que te criou, que é quem mais sabe sobre você.
E aí, nessa intimidade com Deus, que vem através do primeiro tripé, que é a espiritualidade, você vai reconhecer seus dons, seus talentos, seus pontos de melhoria, seus pontos fortes, aquilo que é inegociável, que tem a ver com as tuas prioridades, valores e princípios, e aí vai conseguir entender a tua verdadeira vocação e a missão, né? Que essa missão, ela te direciona para o ter, né? Que seria o último ponto da trilogia, que é a segunda, que é o ser, fazer para ter. Então, assim, no mundo onde o ativismo hoje é tão forte, que nós estamos sempre movidas a fazer mais, o meu projeto, especificamente a nova proposta, que é a comunidade Sunflower, já adiantando um pouquinho aqui, ela te faz esse convite de parar, né, refletir e conseguir primeiro entender quem você é e assim descobrir o que verdadeiramente você quer ter, né? Então a gente tem aqui quem você é, fala do ser, o que você quer, fala do ter, e aí sim, alinhado, você consegue descobrir como você, sendo quem você é, consegue chegar aonde você quer, né? O que você quer ter. E esse fazer vai ter uma constância muito mais natural. Eu faço porque eu vi na rede social que alguém faz, né? Eu faço porque eu quero um resultado parecido com o daquela pessoa que aparentemente ela me parece muito feliz. E é um fazer sem direção, que cansa e gera um esforço muito grande. Lindo. E você falando, eu fiquei observando que quando você traz esse papel do feminino da mulher, esses diversos modelos que a gente a todo momento tem que estar usando, né? Que é o modelo da mãe, da profissional, da estudante, da esposa, da filha, da psicanalista, esses diversos modelos que a todo instante nós estamos ali utilizando para que a gente possa fazer minimamente a nossa manutenção, Sim, né? De ficar em pé, de poder seguir a vida, nos cobra também uma performance. isso. E quando você fala, da mulher que vai descobrir verdadeiramente qual é a sua vocação, é muito forte. Sim, Porque muitas vezes, Renata, as mulheres não têm tempo para pensar sobre elas, quanto mais descobrir a sua vocação. sim. Porque muitas vezes ela já está engajada em um trabalho, em uma profissão que ela escolheu e ela não tem tempo para parar, para se especializar nem na área dela, quanto mais pensar qual é a sua vocação. Eu vejo o seu trabalho um trabalho imprescindível de consciência, é um trabalho de sensibilização, né, desse valor e desse merecimento que essa mulher vale, né? Ela merece estar num lugar melhor. Sim, com certeza. E aí tem uma frase que eu costumo dizer que é o ser vem antes do fazer, né? E Uhum, aí muitas vezes a gente está atropelando isso. E aí entra aquele ponto que você falou, doutora, no começo, que é a questão da espiritualidade, né? Como é que ela, que a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, né? Como é uhum. que ela, qual a importância dela? E aí, voltando assim pro meu processo, que foi onde tudo começou, foi nessa busca por uma espiritualidade mais aprofundada, né? Por uma constância também nessa espiritualidade, por me manter perto, como diz assim, do fogo para que a brasa não apagasse, que eu consegui criar uma intimidade e viver numa atmosfera, né, espiritual que me proporciona esse autoconhecimento verdadeiro, né, diante daquele que me criou e que sabe muito mais sobre mim do que mim mesma. E assim, esse autoconhecimento ele nos fortalece. E dentro da minha proposta também eu trabalho os 4 As, que é o autoconhecimento que traz que a partir dele a partir do autoconhecimento, você constrói uma autoaceitação, que é o segundo A, e, consequentemente, um amor próprio, que seria o terceiro A, e você está pronta para entrar em ação na direção daquilo que você quer. Renata, mas como é que você fala de autoconhecimento e autoaceitação se a proposta hoje se a proposta do feminismo hoje, né, desse feminismo que tira a mulher da vocação dela é de mudar, de pode tudo, né? Um empoderamento que confronta e que nos tira da nossa vocação. É porque quando eu verdadeiramente sei quem eu sou,
O processo de autoaceitação, ele vem de forma tão natural que eu consigo me amar mais, né? Porque a partir de reconhecer meus pontos fortes, meus pontos de melhoria e aceitar aquilo que não pode ser mudado e trabalhar naquilo que pode, né? E conduzir melhor aquilo que já está bom, esse processo faz com que eu naturalmente me ame mais, né? Consequentemente, eu tenha mais força para agir. Ao contrário de quando eu não me acolho, como diz Augusto Cury, eu vou ser cárcere de mim mesma. É. E você colocando sobre um processo, né? O nome já diz, é um É, processo, é algo que não é milagroso, não sim, é assim, ah, vou dormir e acordar, né? Nesse modelo, que é um modelo muito bom, né? Que a Renata falou, mas não é assim. E sim, aí é uma construção, né, é uma Renata? construção. Quem são essas mulheres chamadas, né? Quem são essas mulheres que podem fazer parte do projeto? Quanto tempo esse projeto existe? E como que esse modelo utiliza sobrecarga horária? De quanto tempo essas pessoas precisam estar nesse modelo para poder estar no nível de uma mulher, né, que merece ter um espaço, um lugar, né, uma autoestima resgatada? Fala um pouco para nós. Pronto. O processo, eu costumo dizer que ele é recorrente para sempre. Então, assim, é um processo que pede uma continuidade, porque nós estamos, a todo instante, né, nos reconhecendo melhor. E não existe uma carga horária fechada, né? Especificamente essa proposta que a gente vai estar iniciando agora em agosto, que é a comunidade Sunflower, ela vai ser uma comunidade onde você vai entrar por adesão de uma assinatura e a proposta é que você fique pelo tempo que você entender que aquilo está te beneficiando, né? Lá a gente vai ter conteúdos diários, vai ter conteúdos pontuais durante o mês, network a partir de promoção de cafés, para que a gente vá crescendo nesse propósito, que o propósito é como a gente falou no começo, é algo que te move, que transcende, né, que te faz sobreviver mesmo aos dias difíceis. E a missão é esse chamado, é aquilo para que Deus nos chama, né, e que dá sentido à nossa vida, que faz com que a gente mantenha essa constância no que eu faço e na direção daquilo que eu tenha que ter com muito mais propósito. Então, entra também aí uma oportunidade para as mulheres empreendedoras, especificamente essa comunidade é para mulheres que são mulheres católicas e que empreendem. Renata, mas eu não vendo nada. Eu não vendo serviço, nem eu vendo produto, mas você vende a sua imagem. Você vende a sua imagem dentro da sua casa para o seu marido, para os seus filhos. Você vende a sua imagem dentro da comunidade que você está inserida, dentro do seu trabalho, mesmo que você seja CLT. E aí, isso também te faz uma empreendedora. Então, o projeto é para qualquer mulher, especificamente a católica, porque hoje eu vivo essa fé. E como eu falei, os meus projetos, eles não falam só do que eu estudei e do que eu estudo, eles falam do que eu vivi e do que eu vivo. Isso me dá autoridade para mentorear essas mulheres que estarão comigo. Bacana, olha só, gente. Estar com a Renata, né? Poder aprender com a Renata, com a experiência. Eu digo sempre que é o maior aprendizado, né? Aquele aprendizado fluido, né? Que você aprende com a Uhum. natureza. Então, aprender com a experiência dela é aprender Sim, com a natureza, né? E aprender de forma cognitiva, de forma cristalizada, que vai ficar um aprendizado e você vai compartilhar de forma mais científica, né? Aprender sim. também aí por meio das cognições, dos aprendizados, da ciência, né, dos artigos, né, que você lê, que você estuda. A logoterapia, em que momento ela entra neste trabalho? A logoterapia é uma abordagem terapêutica criada por Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um percussor de Freud. Acho que muita gente sabe que Freud criou a psicanálise, Uhum. né? Ele começou a estudar a psique e entendeu que existia uma saúde mental. E Viktor Frankl vem com a proposta de entender que nós também, que nós somos um ser tridimensional. Existe um corpo, existe uma psique, existe uma alma. E essa alma, ela tem sede por sentido. E esse sentido a gente só encontra em Deus, né? Então, assim, existe uma frase que diz assim: quem procura a verdade, mesmo que seja uma pessoa que não acredita em Deus, ainda assim ela procura a Deus mesmo sem saber. Porque a verdade está nele, naquele quem nos constituiu, naquele nos que pensou em nós mesmo antes da nossa concepção.
E eu digo, eu faço uma analogia muito engraçada, que eu digo assim, muito interessante, que eu falo que se Deus não tivesse uma missão única individual, para você que também é única individual, ele teria feito vários Playmobils, né? Vários Playmobil, aqueles bonequinhos que não sei se todo mundo conhece, mas são os bonequinhos tudo com a mesma carinha, tudo do As mesmo jeitinho. repetições, né? As repetições. Mas ele teve cuidado de fazer a gente, cada uma é uma edição especial e única, uma obra-prima nas mãos dele. E assim também a gente tem uma missão, tem algo que nós podemos contribuir para a obra de Deus. E esse é o sentido da nossa alma. É isso que nós estamos sempre buscando. Então, assim, essa volta para a casinha é justamente encontrar um Deus que habita dentro. Mas hoje, né, a grande informatização que traz muitos recursos, muitas ferramentas que proporcionam fazer de forma mais simples, isso também é bom, mas infelizmente, se não for usado de forma assertiva e com direção, ele te bota nesse ponto do ativismo e te afasta cada vez mais de quem verdadeiramente você é. O seu trabalho, pelo que eu estou observando, é um trabalho que você atua na tríade fé, Deus, o coletivo, que é o social, que nós precisamos uns dos Sim, outros, e ao mesmo tempo na individualidade, cada um é um ser único. E quando você usa essa abordagem de entender que cada demanda de cada mulher, de cada significado dela estar ali pertencendo ao projeto, você acaba possibilitando a essa mulher um renascer, porque ali ela vai trocar, ali ela vai aprender e ali ela vai construir o modelo que para ela naquele momento é o melhor. sim. E essa construção, Renata, onde você une o social, que são as experiências das outras pessoas, o coletivo, você une Deus como a força, como a fé, como a missão mesmo, e quem promove para que você esteja ali, porque se Deus não estivesse aqui, você não estaria, nem eu, nem ninguém, nada acontecendo. E que você ajuda essas mulheres a entender, né? Você acaba se tornando ponte, né? Você, com a tua experiência, do que você já viveu, você acaba passando para elas, poxa, eu já vivi, talvez você passou igual, talvez menos, talvez mais, mas eu estou aqui, eu posso ser ponte, Sim. né? Onde essa conexão, né, do social, dessas experiências e da fé mesmo, que é o que nos move, né? Eu trabalho com a abordagem da terapia cognitivo comportamental, mas também trabalho com a MDR, que Uhum. acessa memórias Sim. traumáticas, né, por meio da, da da questão ocular, eu vejo que tem uma diferença no paciente que ele acredita na terapia, que ele acredita no tratamento, que ele sabe que ele vai melhorar, do que aquele paciente que está fazendo porque o psiquiatra ou o neurologista ou alguém falou que ele precisa fazer Sim. terapia. Então, eu penso que a mulher que procura o projeto, ela procura espontaneamente. Ou ela ouviu falar e alguém fez um comentário positivo, ela vai por curiosidade, mas é espontâneo. Essa curiosidade ela é espontânea. Ou ela escutou na igreja, o padre falou algum recado, e isso despertou nela uma condição de se ver diante não só do que ela pode conquistar enquanto pessoa, enquanto empreendedora, mas principalmente dessa encontro com Deus, né, essa Sim. essência, né, de quem é essa pessoa. Isso. E você falou das 3 dimensões de relacionamento, né. E a gente somos ser somos seres que estamos sempre buscando nos Sim. relacionar, e a primeira relação que a gente precisa construir é justamente com Deus. Que esse é onde eu digo que a gente abastece o nosso tanque emocional, né, a gente abastece o nosso tanque ali de reserva, e aí podemos transbordar na vida do outro, porque assim, entra naquele um pouco daqueles 4 As que eu falei, quanto mais eu me aproximo de Deus, através dessa intimidade, né, dessa busca pela espiritualidade, mais eu me reconheço nele, afinal de contas eu sou imagem e semelhança, Uhum. e assim, o amor por mim cresce, porque eu vou passando pelo processo de aceitar, inclusive aquilo que me incomoda, mas eu não posso mais mexer, como por exemplo o meu passado. E cheias desse amor, eu consigo transbordar na vida do outro com que eu estou me relacionando. Então, assim, eu consigo melhorar as minhas relações interpessoais, dentro de casa, no meu trabalho. Então, a espiritualidade também nos move
a termos relações melhores, né? A poder nos relacionarmos de forma melhor. E a espiritualidade, ela traz uma positividade. Sim, Eu escutei há um tempo atrás aí, uma pessoa muito próxima a mim, o meu irmão mesmo, ele falou para mim algo e eu disse, ai, que bom, graças a Deus. E ele falou assim, pois minha irmã continue falando assim, graças a Deus. Graças a graças a Deus. Deus. Graças a Deus nós estamos aqui, né? Porque é graças a Ele. É O graças. que te move, o que faz com que você levante todos os dias, ou que você acredite numa mudança súbita. Eu preciso mudar de emprego, eu preciso mudar de profissão, eu preciso mudar de categoria. Eu sou psicóloga e quero mudar para uma outra categoria profissional. Para tudo isso você precisa acreditar, Sim. né? E aí, essas mulheres que entram no projeto, como é que elas ficam sabendo do projeto? Qual é a faixa etária dessas mulheres e qual é, o nicho escolar dessas mulheres? Só para entender um pouquinho, porque quando nós falamos de empreendedorismo, você disse, você vende a sua imagem, você não precisa ter, né, um negócio próprio, porque você é o seu próprio Sim, negócio. Eu entendi assim, né? isso. Então, cuida de você que você é o Seu próprio sucesso. nome. E aí, qual é essa faixa de idade e como é que essas mulheres conseguem acessar esse projeto, Tá, tá? E a partir do momento que elas acessam esse projeto, como é essa continuidade? Se encontram como? tá. Tem paga, é gratuito? Uhum, Fala um pouquinho para que as nossas telespectadoras possam compreender certo. melhor. Me permita só pontuar, né? Fazer uma pontuação sobre o que você trouxe Uhum. ainda sobre a espiritualidade, que é essa fé, o acreditar, que ele fala de esperança. A esperança, ela está quando ela substitui o lugar da desesperança, que é o desespero. E uma coisa que favorece muito, por isso que eu digo que é nessa ordem o tripé. Primeiro, eu cresço na espiritualidade, eu consigo ter uma inteligência emocional, né? Eu consigo ter equilíbrio sobre as minhas emoções e eu consigo me dirigir para alguns lugares, para os meus objetivos, eu consigo direcionar o meu corpo de forma mais assertiva, né? Então, assim, a partir da espiritualidade, eu vou ter uma mente mais sã e um corpo que caminha de forma mais assertiva. Porque eu não me desespero, porque a fé é que sustenta a nossa esperança. Muitas vezes na nossa vida, na minha já aconteceu, eu acredito que na sua que está aqui me assistindo também. Existiram momentos em que nós não tínhamos mais nada senão a nossa esperança, que é sustentada na nossa fé. Então a gente só tem, em alguns momentos da nossa vida, os recursos que vêm do céu. Então, se é uma fé católica como a minha, é um rosário, é saber que temos uma mãe no céu. Se é outro tipo de fé, é acreditar naquele Deus que pode te proporcionar e pode te trazer um milagre, né? Mesmo quando a ciência diz que não, mesmo quando a medicina diz que não. É isso mesmo. E, E e qual é a agora, faixa etária dessas mulheres? Como se inscrevem, tá. né? E como que acontece o projeto? Pronto, e agora respondendo, eu vou falar dos dois projetos para você que quer, né, que você quer caminhar numa fé católica. Eu tenho um movimento Chamadas pela Graça, que é um movimento que acontece 2 vezes por mês, em dias de quinta-feira, alternados, lá na paróquia Nossa Senhora da Glória. Esses encontros são totalmente gratuitos. Basta que você entre em contato pelo nosso Instagram, que vai sair Qual aqui, é? Você pode falar? @Chamadas pela Graça PG. E aí você entra em contato e você entrará no grupo de WhatsApp e a gente estará te dando as informações para que você participe. Lá você vai crescer em fé, transformação e serviço. É um movimento que faz com que você amadureça e cresça na fé, seja transformada enquanto mulher e sirva a outras mulheres para que elas também possam viver essa experiência. E o meu projeto profissional, que é o Projeto Dom, hoje o Projeto Dom está proporcionando essa comunidade Sunflower, que acontece, vai iniciar a partir de agosto, tá? Essa comunidade, ela vai ser uma plataforma onde você vai acessar conteúdos e, como eu falei anteriormente, também você vai ter aulas online e ao vivo, cafés de network, futuramente viagens para conhecer novos lugares, novas empresas, para abrir, né? A gente abrir a mente para novas possibilidades. Mas, se você quer entender um pouquinho mais, agora em julho
eu vou fazer uma jornada de 21 dias, que vai ser pré-requisito para que você entre na comunidade. Como eu falei antes, a comunidade, ela é um projeto que ele não tem data para acabar. Vai ser um projeto que vai ser a adesão vai ser por assinatura, então você vai estar lá mensalmente se mantendo dentro do projeto, da comunidade. Mas para que você entenda se é realmente para você, eu vou proporcionar essa jornada de 21 dias, que é a jornada Florescer. E lá eu vou estar, né, abrindo a tua mente sobre tudo que você vai viver na comunidade, e você vai entender se quer seguir ou não para esse processo, para esse projeto que é mais contínuo, que é a comunidade São Paulo. 21 dias como? Esses 21 dias vão ser 3 encontros, um por semana, tá? E durante os 21 dias seguidos, você vai receber num grupo, conteúdos gravados, indicações de leituras, ferramentas que vão te ajudar no processo. Além dos 3 encontros que serão ao vivo e online, e também ficará gravado para quem eventualmente não possa estar no dia. E quanto à idade? Eu não restringo a idade, né, não tem uma restrição, mas naturalmente, o meu público-alvo, né, aquelas mulheres que são atraídas pelo meu projeto, são mulheres já chegando aí no 40, né, no 40 mais. Foi exatamente quando eu comecei meu projeto, né, quando eu comecei meu processo, foi exatamente quando eu comecei meu processo. Eu costumo dizer que a minha persona sou eu. Né, então assim, a doutora que também trabalha com desenvolvimento, ela sabe que, assim, nessa idade, a maturidade já vai te pedindo, algo mais do que simplesmente fazer para ter. Então você começa a se inquietar, exatamente buscando um sentido para a tua existência. E é nessa idade que as mulheres buscam isso, então mais ou menos é essa faixa etária de 35 para frente que está aderindo ao projeto. Mas eu Bacana, é. bacana. Você falando, dá para perceber que é um projeto consolidado, é algo que você sabe, né, o propósito, Sim. você tem sentido para você e tem significado. Fica aqui a informação, vocês acompanham no Instagram, que vai aparecer aqui na tela. Se você tem interesse, vai lá, converse, mande no direct, né, o que você precisa para que eles possam estar respondendo. Não perca a oportunidade. Se você foi afetado por esse programa, por esse momento aqui que a Renata trouxe e está compartilhando tão sabiamente, palavras de uma mulher que já passou por muitas situações e que descobriu, né, novos modelos, novas formas de se reinventar diante de Deus, Sim, né, primeiramente, e também diante da vida, sim. né, das adversidades e dando sentido a tudo. Então, acompanhem, sigam lá no Instagram, fala de novo, Renata. O Instagram do projeto, da comunidade, é @projeto_dom, tá? E aí você pode. E tem o meu, que é @Renata Alcoforado Oficial _. Você pode estar entrando em contato por um dos dois, tá? Então, assim, se eu pudesse dizer, qual é a dor principal que esse projeto vai te ajudar, é justamente a maior dor que eu considero da mulher moderna, da mulher da modernidade agora, atual. Fazer muito, buscar, as mulheres estão cansadas, não é de não fazer, não é de não conseguir, capacidade é o que nos sobra, diante de tantas ferramentas que nos trazem tantas informações, né, muitas vezes as informações não viram conhecimento, mas que nos trazem tantas informações, então a gente busca fazer demais, mas essas mulheres estão cansadas porque elas fazem sem direção. Então, talvez você seja uma dessas mulheres que está se sentindo um fardo pesado, sobrecarregada, como nós começamos a falar no É. começo da nossa conversa, né? De tantos papéis que realmente a mulher ela absorve mesmo. É a mãe, é a empresária, ou é a filha, né? Que muitas vezes já está ali numa idade que precisa dar um apoio aos pais. É a executiva, a esposa, a amante, que precisa ser, né? Mesmo você casado, você ainda precisa ser amante do marido. E assim, são tantas as demandas que nós vamos nos perdendo de nós mesmos. Então, a comunidade vem para ser esse suporte, para te ajudar, né? O símbolo do meu projeto é um girassol, porque o girassol é aquela rosa que ela busca a luz, né? Então, aonde o sol está, ela vai se virando, se movendo em busca dessa luz.
Então a proposta é essa, que nós não percamos a nossa luz e busquemos ela onde ela estiver. E essa luz, trazendo de novo para a nossa fé, é justamente Deus que nos sustenta, independente do que estamos passando. E quando a gente está dentro de uma comunidade de mulheres, muitas vezes, quando a tua luz baixa, a tua amiga do lado também, que está um pouquinho melhor, ela consegue te sustentar. Então, viver em comunidade é muito bom, porque também é um suporte. É. E essa luz que você coloca, né, que o Girassol está sempre buscando, tem tudo a ver com o propósito, porque coletivamente vários girassóis juntos, né, estão focados em uma luz É. intensa, uma luz que não se esgota, né? Então, você, mulher, passa a ser um girassol, onde você vai estar buscando essa luz, se inspirando também em outras mulheres. Eu acredito que o projeto deve trazer também muitos casos, né? Sim. Muitos relatos, muitos depoimentos, porque isso também faz com que as pessoas se percebam naquela história e, poxa, se ele conseguiu, se ela conseguiu, se a vida dela foi modificada, por que que a minha não pode ser modificada e transformada, né? Mas essa transformação, ela vem primeiro pelo primeiro contato que você tem com você mesma. Você precisa ser sensibilizado, você precisa ser tocado, você precisa acreditar. Então, você, mulher, que tem esse desejo, não talvez agora seja oportunidade porque você está assistindo, não é por acaso que você está assistindo, Sim. mas vá buscar. Eu não conheço o projeto voltado para experimentar, mas acompanho, e eu sei que é um trabalho sério, é um trabalho que envolve uma paróquia, que envolve pessoas, pessoas importantes, pessoas responsáveis. Então, é uma oportunidade, sabe, Renata? Porque você falou da mulher que está acelerada, Sim. correndo, correndo, e que o tempo, o relógio é o inimigo dessa mulher, porque são inúmeros papéis, inúmeros, para que você consiga se sentir minimamente útil, minimamente importante, né? E a nossa vida está custando. E muitas vezes a espiritualidade nós estamos deixando de lado. Eu falo por mim mesmo, quantas vezes que eu deixo de ir à missa porque tem um outro compromisso que eu acho que é muito importante que eu não posso deixar de cumprir, que muitas vezes é doméstico, muitas vezes é acadêmico, porque a gente não para de estudar, Uhum. mas olhar para dentro, se conectar com essa energia, com essa fé, com essa força, com essa crença de que eu posso transformar. Só você pode Só transformar, você pode. né? E Deus te ajuda a transformar. Agora tem Exatamente. que querer, né? Exatamente. E essa comunidade, como você falou, né, que é o suporte, acaba que vai sendo um espaço de fala e de escuta. Pois é, Então, muitas acaba sendo terapêutico, acaba terapêutico. criando uma Isso mesmo. conexão que você não É, imagina, não é é. o propósito, Isso. mas acaba se tornando algo que conecta com os seus objetivos, com a sua É. missão, com a conexão voltada para pessoas que você nem conhecia, nem imaginava que poderia ser amiga, ou trocar informação, ou ter intimidade com essa pessoa, de Sim. saber mais sobre a vida dela. Então, isso é lindo. A faixa etária que você mencionou é uma faixa etária da maturidade, né? Isso. Então, a mulher aos 40 ela já está mais prestes a parar de produzir, né? A maternidade já não é algo tão nomeado, né? Geralmente é antes, pode até acontecer. Então, eu penso que essa faixa etária, o sucesso também do projeto, é porque essas mulheres, nessa faixa etária, elas já estão pensando nesse parar e No cuidar. desacelerar. Parar um pouco e cuidar de mim, É. desacelerar, ter o tempo para, É. né, entender um pouco mais o que é que eu preciso. E aí no mundo onde você abre ali uma rede social e, por exemplo, assim, hoje é muito enfatizado e é muito importante o cuidado com a saúde física, né. Então a gente tem aí uma diversidade de academias, de personal, de nutrólogos, de nutricionista, falando de cuidar desse corpo e como é importante. Mas aí a gente vê repetidamente muito uma palavra que é comum demais, né, que é a constância. Então, assim, a constância parece que é uma repetição de fazer sem nunca parar. Isso gera um aceleramento e quando, com essas mulheres que já estão naturalmente no processo de desacelerar, gera uma frustração muito grande, porque a constância ela não fala de você não parar.
A constância fala de você não desistir. Então, por isso que mais importante do que eu fazer é a direção. Aonde? Por quê? E por que que eu quero isso? Para onde eu quero ir? O que isso fala de mim, dos meus princípios, dos meus valores, das minhas prioridades? Porque eu posso sim parar, mas eu vou seguir depois da parada de onde eu estava. Eu não volto. E se você, eu faço para que você entenda uma analogia com a maratona. A maratona, o grande objetivo no final, com exceção daqueles corredores muito profissionais, é o quê? Você cruzar a faixa de chegada. E isso gera uma individualidade muito grande. Se você tem uma pessoa que está com uma performance menor, ela vai chegar num tempo, outro vai chegar no outro, alguns vão parar um pouco mais, alguns vão beber água, outros não vão. Então, o processo ele é muito individual. Mas aquelas pessoas estão em conjunto com um objetivo comum, que é traçar aquela linha de chegada. Então, não importa o tempo, porque o processo é de cada uma. O importa é que eu chegue. Mas o mundo hoje quer te dizer não, ele quer te botar numa competitividade, né, em todos os sentidos. Então, a mulher que já vem com esse leque de missões a cumprir, né, de papéis, e ainda vem com esse excesso de cobrança que entra ali numa atmosfera também de comparação, é uma mulher que está exausta. E muitas vezes já vem aí nas gerações mesmo, né? São memórias transgeracionais que estão ativadas o tempo todo e você não se permite Verdade. ser uma mulher diferente do que a sua mãe foi, do que a A sua avó repetição do foi, padrão. do que as mulheres importantes foram. Só Exatamente. que o mundo acelerado como ele está, ele pede ou você desacelera ou a sua vida vai custar. Isso. Né? E a espiritualidade, ela faz você olhar para dentro, é a questão mesmo da própria reflexão. Quantas vezes, Renata, no consultório, o paciente traz o tema e eu digo para ele, e o que que você está pensando sobre isso? Ele disse, vale, eu não tinha pensado sobre isso ainda não. Ou seja, ele só sentiu a emoção, que é Sim. a raiva, a ansiedade, contou o fato ali raivoso, indignado, mas o que que você está pensando sobre isso? Eu falei, não pensei sobre isso. Reagiu a partir da emoção, mas Exatamente. pulou o O principal, que é o principal. pensar, E né? o projeto, pelo que eu entendo, traz esse Esse permanecer. pensamento. Vamos É, pensar juntos, vamos é. escutar, vamos entender melhor, né, qual é a possibilidade de conexão no que você está fazendo com a sua vida, com o seu propósito. Traz a matriz de crença da forma certa. Eu Sim. penso, depois eu sinto e eu ajo, né, Eu de acho, forma eu não vou direta. reagir, porque se eu sinto uma emoção negativa, ela vai ser reação, ela vai ser Exatamente. reagente, ela vai borbulhar É. em mim a ponto de explodir, De explodir. né? E o adoecimento mental, o adoecimento emocional, é justamente essas emoções reprimidas que elas vão entrando em ebulição, Somatizando. né? Somatizando, esse corpo vai adoecendo, a concentração vai baixando, a energia ficando Cognitivo também vai escassa. comprometendo. Tudo fica comprometido, tanto físico como cognitivamente. E as nossas emoções nem se falam. Então, assim, você não tem mais emoção, você segue porque tá todo mundo A seguindo. boiada, né? Por que que você segue? Ah, tá todo mundo Sei seguindo, eu não, tá também todo vou mundo indo por seguir. aqui, eu também vou. Por Tá que que todo você vai mundo para a igreja? Eu não sei, falaram que é importante ir para a igreja, mas e o sentido É. disso? Tá todo mundo empinando o nariz, aí eu também boto. Tá todo mundo aumentando o queixo, eu também boto. Tá todo É. mundo botando boca. E por que que você está fazendo? Eu não sei, está Não todo mundo fazendo, eu vou fazer, mas não é por aí. Esse é o nosso adoecimento atual, que gera ansiedade, que gera burnout, que gera É. desesperança, que é algo muito comum hoje na nossa sociedade. Por nada, as pessoas não querem mais viver, por nada. Nada. Né? E o quanto que a nossa vida é valiosa. Nossa, se eu perder a minha vida, eu não tenho mais nada, porque E as pessoas, aí volto para a dor principal que eu falei, é esse ativismo que parece que o fazer, ele sustenta, mas se sustentasse, a doutora Uhum. Helene tocou num ponto muito importante. Quantas pessoas estão desistindo da vida? E se a gente fizer uma pesquisa, muitas dessas pessoas têm muito. Fizeram e tiveram muito. Então, o que é que está acontecendo? Né? Então, é justamente a falta dessa essência. Dessa De essência, dessa conexão com algo mais Desse íntimo, que é você e sentido você. que Viktor Frankl vem dizer que o ser Exatamente. humano busca, né? É um sentido, é dar sentido à minha ação. Eu faço isso, como a doutora acabou de falar, eu faço isso por isso.
né? Tem que ter um porquê dessa minha ação, É. não porque eu faço, porque eu vi que pode ser bom. É. Não, E e essa aí, faixa etária que você traz desse coletivo feminino é uma faixa etária que permite essa maturidade também, sim, né? Porque muitas vezes, dependendo da faixa etária, não permite ainda. Você não consegue é, ainda ter uma capacidade de reflexão, de pensamento, de escolhas para entender o quão importante você é isso. e que só você pode mudar essa direção, né. Então essa faixa etária, eu acredito que o sucesso também vem, porque essas mulheres, elas já estão necessitando, elas já sabem o caminho, talvez não fizeram até agora porque não encontraram o projeto, Sim, mas agora que já já encontraram o encontrou. projeto, vocês vão acessar, falar com a Renata, né, conhecer, passar por esses 21 dias Sim. aí de conhecimento, de troca, de evidências positivas, com certeza terão, e que a partir daí vocês vão fazer escolhas e escolher sempre você, tá? É igual a questão da metáfora do avião. Primeiro em mim para depois ajudar o próximo. Mas fiquem aí que nós vamos voltar já já com as perguntas dos nossos telespectadores. Tchau, tchau. Vim lhe apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOL. Lá você vai poder pagar meia no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Retornando para o nosso último bloco, nós vamos aqui com as perguntas dos nossos telespectadores. Sâmia, 38 anos, ela diz o seguinte: sou empreendedora e sinto dificuldade de conciliar minha fé com o trabalho que posso fazer. Olha aí, está fazendo a pergunta para a pessoa certa, Sâmia. É como nós estamos falando já aqui durante toda essa entrevista, né? A espiritualidade, ela vai vir antes de tudo, né? Quando você conseguir equilibrar a tua fé, assim, encontrar o caminho de intimidade com aquele que te criou, você vai se fortalecer emocionalmente. E as tuas ações, elas serão muito mais assertivas. Você caminhará, como nós falamos, com direção, com um propósito, tem um sentido. Então, o teu empreender, ele vai muito mais além de simplesmente conquistar, somar mais uma meta, trazer mais um resultado financeiro, né? Porque só isso, em determinado momento, não vai mais te sustentar. Vai ser difícil, talvez, em algum momento você levantar numa segunda-feira difícil, se não tiver um sentido que transcenda a tudo isso. Muito bom. E como ela coloca, né? Eu sou empreendedora e sinto dificuldade em conciliar a fé com o trabalho, Sim. né? O que a Renata traz, em outras palavras, é se autoconhecer, Sim. para que você possa seguir aí no empreendedorismo que você já tem, né? Mas somado à fé, com certeza, com muito mais segurança do que faz, né? Porque assim, com esse embasamento espiritual, você entende, o teu trabalho ele precisa ser uma missão, né? Uhum. Como é que você vai entregar alguma coisa para o mundo? Como é que você alivia uma dor? Como é que você melhora uma dor que o mundo tem através do teu trabalho? Então, Uhum. Então vamos lá para a segunda pergunta. Socorro, 35 anos. Como encontrar propósito no que faço? Você falou anteriormente na primeira pergunta, você quase quase respondeu, né? respondi. Como encontrar propósito no que faço? Pronto, eu vou falar aqui de alguns pontos. Eu acredito que eu consigo te dar aqui 5 pontos. Então, primeira coisa para você encontrar um propósito. Se pergunte o que faz sentido para você em fazer, e o que é que você faz bem feito, né? Depois, a segunda pergunta seria, o que te incomoda no mundo? A terceira pode ser, o que é inegociável para você?
quais os princípios, quais os valores que estão atrelados a esse negociável, né? Quarto ponto, crie uma rede de network, pessoas que vão te fortalecer. Ninguém constrói, nem ninguém faz nada sozinho, e que vão te ajudar a caminhar na direção desse propósito. E o quinto passo é justamente viver todo esse processo com aceitação, entendendo que você é individual, sem muita comparação. E aí, resumindo esses 5 pontos, é justamente um processo profundo de autoconhecimento. E eu daria aí um sexto ponto como bônus, que é faça terapia também. Muito bom, Vai te Renata, ajudar. gostei do sexto ponto. Porque a terapia, ela ajuda você a expandir as possibilidades de melhoria no teu dia a dia, né? Exatamente. A terapia é uma conversa com você mesma o tempo todo. Então, coisas que nós não fazemos, não temos tempo Não. para ficar nos questionando sobre os nossos pensamentos. E quando você faz terapia, o psicólogo, o psicanalista, ele vai ali, ele pontua, né? Ele coloca o dedinho lá na dor e faz você pensar, né? E E quem essa, primeiro escuta é você mesmo, né? Como você disse, a gente exatamente. primeiro se escuta. E esse pensamento, essa conexão, você consegue realmente aliviar, melhorar e mudanças comportamentais. Sim. Renata, muito obrigada, foi incrível, tá? Se vocês têm interesse em participar dos 2 projetos, sigam aí o arroba da Renata, que está aparecendo aqui na tela. Converse com ela. Talvez você não seja o seu momento agora, mas sigam aí e você pode estar compartilhando também com outras mulheres que com certeza fará toda a diferença na melhoria e na qualidade de vida do feminino, né, Renata? Sim. Pois fiquem bem, até mais. Tchau, tchau. Vim apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Lá você vai poder pagar meia no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Hoje conversei com a Renata, onde ela trouxe a questão do feminino, da fé e do empreendedorismo. Então fiquem ligados, assistam o programa, porque ele está incrível e ele vai trazer para você informações de desenvolvimento, de capacidade e também de você buscar novos modelos para que você possa se colocar no mundo e na sociedade, você mulher. Então acompanhe o programa, siga aí Helenise Psi e fiquem acompanhando, porque toda terça-feira às 21h estamos no ar. Eu sou Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e aguardo por você. Até mais.